Shalom, shalom leculã, paz para todos, que o pastor Ricardo Fará, pastor da Assembleia de Deus Messiânica da cidade de Palmirim. Estamos nesse momento, dando sequência ao nosso estudo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, escrita pelo Yohanan, por João, na ilha de Patmos. Então nós vamos aqui meditar no versículo 4 até o versículo 8 do livro de Apocalipse, ok? Versículo 4 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e o que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, nós observamos nesse versículo, João escrevendo as 7 igrejas. Nós sabemos que o número 7, ela representa a perfeição de Deus. Porque Deus, ele terminou tudo no 6º dia e descansou no 7º dia de toda a sua obra. Então, o número 7 aqui é o número de perfeição. Então, as 7 igrejas da Ásia tinham uma representatividade de que o dono delas é perfeito, que é o nosso Deus. E essas igrejas se situavam na Ásia. Hoje é a Turquia. Hoje, o local onde se situava essas igrejas, na época de Yohanan, de João, é a Turquia. E lembrando a todos que a Turquia é um país 100% muçulmano, onde não aceita a manifestação do cristianismo. Então, Yohanan, ele está escrevendo as 7 igrejas que estavam na Ásia, naquela época. Então, aqui está escrevendo literalmente para aquelas igrejas que estavam localizadas na Ásia, que hoje é a Turquia. E ele vai dar aqui uma saudação: graça e paz seja convosco. Então, essa saudação, graça e paz, nós observamos que algumas igrejas saúdam com a paz do Senhor, graça e paz. Então, isso é questão cultural, essa questão de uma das pessoas coloca como norma da igreja, a saudação, graça e paz, a paz do Senhor, shalom. Então, aqui, João saudava com a graça e paz. Seja convosco. Ou seja, João está colocando ali a graça, o dom imerecido de Deus, a graça e a paz, o shalom, seja convosco, com os irmãos ali das 7 igrejas da Ásia. Essa paz e essa graça vinha da parte daquele que é. Então, Yohanan vai falar que a graça e paz seja convosco da parte daquele, ou seja, de Yeshua, de Jesus, daquele que é, e que era, e que há de vir. Então, nós observamos aqui o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Era e há de vir. Mas nós sabemos que o eterno, ele não está preso ao tempo. Não existe para o eterno nem presente, nem passado, nem futuro. Então, para nós existem esses 3 tempos. Mas para o eterno não existe tempo, ele não está preso no tempo. Mas João vai falar para que nós entendamos, como seres humanos, que ele é o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã, e o eternamente. Ok? Da parte daquele que era, que há de vir, e a dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, esses 7 Espíritos, novamente o número 7 aqui, mostrando a perfeição de Deus, e nós observamos 7 Espíritos, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a santidade, os atributos do eterno. Esses 7 Espíritos representam toda a sua essência, toda a sua glória, toda a sua virtude, todo o seu poder, na linguagem que nós entendemos, uma linguagem tentando trazer para nós uma linguagem entendível do que ele é, do que ele era e do que ele vai ser, limitadamente falando como ser humano. E dos 7 Espíritos, ou seja, da sua presença, da sua onisciência, da sua onipotência, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, que estão diante do seu trono. Então, o trono do Senhor
é cheio de glória, de majestade, de poder, de unção, de graça. Então, é algo que João mostrou aqui, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, Yeshua HaMashiach, Jesus, é a fiel testemunha. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro. Ele se ofereceu como Cordeiro, ele era o Cordeiro e se ofereceu como Cordeiro. Então, ele é a fiel testemunha. Por quê? Porque ele foi o próprio Deus que se fez carne. O Verbo se fez carne. A fiel testemunha. O primogênito dos mortos. Então, Yeshua, ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, quando fala desses mortos, Yohanan está falando desses mortos aqui, está dando alusão à morte de Yeshua e à sua ressurreição. Então, ele é o primogênito dos mortos, que uma vez morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. E o príncipe dos reis da terra. Então, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o príncipe dos reis da terra. Ou seja, ele é o melhor que tem aqui na terra. Ele é que governa, ele é que reina, ele é o príncipe, ele é rei. Porque nós sabemos que todo o poder está nas suas mãos. E Yohanan continua, aquele que nos ama, ou seja, ele nos ama, Yeshua nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, foi o sangue de Yeshua, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos lavou dos nossos pecados. Então, nós somos limpos através do sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário. E ele, quando derramou aquele sangue, ele nos lavou. E no versículo 6 vai dizer, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, nós observamos que quando ele nos lavou dos nossos pecados, através do seu sangue, ele nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, nós somos rei, nós reinamos, nós somos sacerdotes, nós podemos interceder, nós podemos ministrar, nós podemos levar a Deus as nossas orações através da sua graça, do seu sangue derramado na cruz, que nos lavou dos nossos pecados, nos fazendo rei e sacerdote para Deus. Então, nós somos rei e sacerdote para Deus e seu Pai. Então, quando fala Deus e seu Pai, aqui está falando da humanidade de Yeshua, porque ele, como homem, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele, como homem, ele sofreu. Como homem, ele padeceu. Mas como Deus, ele reinou, reviveu, está vivo para todo sempre. Então, quando fala e nos fez reis e sacerdote para Deus, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, aqui é somente a humanidade de Yeshua, porque ele tinha a sua divindade e tinha a sua humanidade. Como ser humano, ele foi comum. Como ser humano, ele foi uma pessoa comum. Mas como Deus, ele fez o que tinha que ser feito. Ele não tinha pecado e morreu pelos pecadores. O justo pelos injustos. O primeiro Adão pecou e morreu, e o pecado entrou por toda a humanidade. Yeshua é tido como o segundo Adão, que não pecou, mas morreu, e com a sua morte trouxe vida para todos que aceitam o seu testemunho. A ele, a Yeshua, continuando no versículo 6, glória e poder para todo sempre. Então, João está dizendo no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele, a Yeshua, glória e poder para todo sempre. Amém. Então, a ele a glória e o poder para todo sempre. No versículo 7, vai falar aqui da parousia, vai falar da volta de Yeshua, e diz, e eis, versículo 7, capítulo 1, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, a sua vinda vai ser fenomenal, que todos vão ver ele vindo com as nuvens, até os mesmos que os traspassaram. Então, lá na cruz do Calvário, Yeshua, depois que ele rendeu o seu espírito,
ele foi ali furado com a lança por um soldado, e aqui João está escrevendo que até mesmo os que os traspassaram vão vê-lo, para ver que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, todos vão se lamentar, todos vão reconhecer que Yeshua Mashiach é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vão ver ali vindo com as nuvens, e todo olho verá. Sim, amém. Amém quer dizer assim seja. Versículo 8. Yeshua está falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele é o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra. Então eu sou o primeiro, eu sou o último, o princípio e o fim. Então o princípio é ele e o fim é ele. Então esse princípio não é a limitação dele, é para nós. Ele é o princípio de tudo que nós temos. Ele é o fim de tudo que nós somos. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então ele é o Senhor, ele é o Kyrios, que é e que era, que há de vir. Ele volta a repetir aqui o que Yohanan falou lá atrás, falando a respeito da sua volta. A respeito do que ele é, que era e que há de vir. Então Yeshua aqui repete o que Yohanan fala nos versículos anteriores. O Todo-Poderoso. Então ele fala, Yeshua está falando que ele é o Todo-Poderoso. É um atributo de Deus, onipotência. Então Yeshua diz, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então que nesta tarde, nesse momento desse estudo aqui do livro do Apocalipse, nós vimos aqui o capítulo 1, versículo 4 até o 8, nós observamos João escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Vimos aqui que ele escreve da parte de Yeshua Mashiach, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que nós explicamos. Ele nos ama e nós fomos lavados no seu sangue carmesim. E ele vem com as nuvens, e todo olho verá, principalmente aqueles que o traspassaram. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele é tudo, ele é o começo e é o fim da nossa vida. Diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir. Então no nosso tempo ele era, ele é e que há de vir. O Todo-Poderoso, ou seja, ele é Deus porque ele é onipresente, ok? Então que Deus abençoe em mais um estudo nosso aqui do livro de Apocalipse. Shalom, Shalom Lekulam, Assembleia de Deus trazendo o poderoso estudo da palavra do Eterno. Que Deus abençoe. Shalom, Shalom Lekulam.